Oi pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do nosso curso de Bíblia e Teologia, continuando o livro de Daniel. Hoje no capítulo 2 do livro de Daniel. Vá lá e leia o capítulo e veja o vídeo de novo. Você vai entender bastante o texto. O capítulo 2 fala de Nabucodonosor, que não é o rei da Babilônia, que no contexto de Daniel é o rei da época dele, antigo quarto Epífanes, e a estátua compósita. Compósita quer dizer composta, né? Que tem muitas partes. É o que a gente vai ver no capítulo 2. Este capítulo 2 fala da história imperialista. A sucessão de impérios, um depois do outro. Império é quando um país quer mandar nos outros. E vira um império, né? O Império Grego, o Império Romano, era um país que mandava no mundo inteiro, praticamente, uma grande parte do mundo, né? O império é um modo de tirar a liberdade à vida das pessoas. Então o imperador, ele que manda, ele que decide a vida das pessoas, né? Nabucodonosor, que é antigo quarto Epífanes, o rei grego, ele personifica o imperialismo. É como se fosse o imperialismo. Nabucodonosor tem um sonho: expandir o império e acumular muito poder e muita riqueza. As questões difíceis que tinha no reino da Babilônia se chamava também Caldeia. Caldeia é o Iraque hoje, né? A religião Caldeia. Abraão, por exemplo, era iraquiano, né? Ele era de Ur, na Caldeia. Ele era iraquiano, ele era caldeu. Então, as questões difíceis da Babilônia, da Caldeia, eram resolvidas por astrólogos, por magos, que influenciavam a decisão do rei. Quando tinha um problema difícil para resolver, o rei chamava os magos. E o rei fazia o que os magos falavam. Acontece que Nabucodonosor quer não só a interpretação, mas quer que os magos adivinhem qual foi o sonho. Não tem jeito de adivinhar. Se o rei contasse o sonho para eles iam interpretar o sonho. Agora, querer adivinhar o que o rei sonhou é difícil, né? O rei desconfia da competência dos magos. Desconfia. Vocês não estão dando conta das coisas. A crítica do livro de Daniel é que a corte estrangeira, o imperialismo, é incapaz, é impotente para resolver seus próprios problemas. Como é que os magos não resolvem? São modo do livro de Daniel falar que o império não resolve seus problemas. É sempre a multa nos outros países, domina os outros países. Os magos dizem que descobrir o sonho é tarefa só para os deuses. Só Deus que sabe o que eu sonhei. Os magos não sabem, né? O sonho, como eu já disse, era uma mensagem direta de Deus para as pessoas. Então só Deus sabe o sonho. Portanto, o sonho do rei é mensagem de Deus para o imperialismo que dominava as pessoas. Portanto, só Deus, ou a pessoa a quem ele quiser confiar, pode revelar o segredo do sonho. Só Deus. O rei manda matar esses magos e adivinhos que não conseguiram desvendar o sonho. Manda matar. O rei tem a liberdade das pessoas na sua mão. E faz o que quer das pessoas. Então Daniel foi até Arioque, que era o chefe da guarda real, e procurou saber o que estava acontecendo. Ao tomar pé da situação, Daniel pede um tempo para interpretar o sonho do rei, para salvar a si mesmo, aos seus companheiros, salvar os magos, salvar os adivinhos, que não tinham culpa disso, né? Não sabiam o conteúdo do sonho. Aí Daniel vai lá. Olha, eu vou tentar interpretar, me dá um tempo. No tempo do autor do livro de Daniel, não tinha mais profeta, só os apocalípticos, não tinha mais profeta. Então o profeta era aquele que era a comunicação de Deus com o povo, era a ligação de Deus com o povo. Como eles não tinham mais profeta, era o apocalíptico, o cara que interpretava o Apocalipse, né, as revelações, que buscava descobrir a ação de Deus na história através justamente do discernimento sobre aquela situação. Só Deus é dono da sabedoria e da ciência. E Ele concede a quem Ele quiser, a quem Ele é íntimo, a graça de descobrir os seus segredos. Como é que Ele está agindo na história. Então Deus confia a algumas pessoas que são íntimas dEle descobrir o sonho. Conhecer o segredo dos sonhos é prerrogativa de Deus. Porque o futuro só a Deus pertence. Só Deus vai revelar o que vai acontecer nos últimos dias. Quer dizer, a eliminação do imperialismo. Acabar com esse negócio de imperialismo. De um país mandando no outro. É a soberania, né? Cada país tem que ter a sua soberania.
mandar em si mesmo. Então o sonho é criado pelo autor, uma criação do autor, não é que o cara sonhou aquilo não, né? O rei não sonhou aquilo, é uma criação do autor para transmitir uma mensagem. O rei viu uma estátua compósita, esse é o sonho, quer dizer, uma estátua composta por diversas partes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, as coxas de bronze, as canelas de ferro e os pés metade de ferro e metade de barro. Essa é a estátua compósita do sonho do rei. De repente, sem intervenção humana, sem que algum ser humano pudesse intervir, uma pedra bate contra os pés de ferro de barro da estátua, a estátua desmorona. Uma pedra, a estátua cai como uma palha que o vento leva. Ao começar a interpretação do sonho, Daniel diz que Deus está acima do rei e do império. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do curso da história. O que significa aquela estátua? Daniel vai interpretar. A cabeça de ouro é o Império Babilônico. O peito e os braços de prata são o Império Medo. Medo é da Média. O pessoal vai ler na leitura do Antigo Testamento e lê medo, né? Não é medo. Eu tenho medo. Medo é um sentimento, né? Medo é um povo da Média. Média é uma região. É uma região lá no Oriente Médio. Era Média. Que os romanos tinham muito medo dos medos. Então o peito e os braços de prata era o Império Medo. As coxas de bronze era o Império Persa. Pérsia antigamente era o atual Irã. Assim como Babilônia é o atual Iraque, a Pérsia antigamente é hoje o Irã. As coxas de bronze, o Império Persa. E a canela de ferro e os pés de bronze, o Império Grego, com as dinastias dos Lágidas, lá no Egito, e dos Seleucidas, na Palestina e na Síria. Eram os pés de barro, né? Metade de barro, metade de bronze. Então Daniel mostra que a história é uma sucessão de impérios idolátricos, né? Que não adoravam o Deus verdadeiro, né? Impérios preocupados somente com a riqueza, com o poder absoluto, né? O rei substituiu o próprio Deus. O rei se considerava Deus, um semideus. No Evangelho a gente vê isso, né? O rei, o imperador romano, obrigava o povo a se ajoelhar, beijar os pés dele e falar: meu Senhor e meu Deus. Aí o que acontece com Tomé? Tomé fala: não, meu Senhor e meu Deus, só Jesus ressuscitado. Eu não falo isso para o imperador romano. Meu Senhor e meu Deus. Então o livro de Daniel está querendo mostrar isso, né? Que esse império só quer riqueza, poder absoluto, querendo substituir o próprio Deus. O livro de Daniel fala mais do quarto império, que é o império de Alexandre Magno, o império grego, que é onde ele está, da época que ele está vivendo, né? Quem pegou a parte onde Daniel e o livro de Daniel foi composto, os macabeus, quem pegou aquele pedaço foi a dinastia Seleucida. Exatamente, o rei Antíoco IV Epífanes. Epífanes quer dizer que quer ser Deus, né? Totalmente Deus, representante de Deus. É o ferro misturado com o barro, uma mistura de força e de fraqueza. O ferro e o barro. Eram os pés representando o império grego, os Seleucidas. A pedra que vem sem ninguém jogar é símbolo do reino de Deus. Porque a montanha era o símbolo de Deus. O símbolo de Javé era a montanha. E também era tempestade, trovão, relâmpago, terremoto, maremoto. Tudo era manifestação de Deus. Mas a montanha, que era grande manifestação de Deus, né? Por isso que fala subir a montanha. Subir a montanha não quer dizer que a pessoa subiu uma montanha de pedra, não, né? Subir a montanha quer dizer rezar. Sermão da montanha. É oração, né? Então o livro de Daniel fala mais desse quarto império grego. Quem ficou com a terra de Daniel foi esse rei horroroso, Antíoco IV. E essa pedra, o símbolo do reino de Deus, que não é obra de Deus, que não é obra de mão humana, é obra de Deus, não é obra de mão humana. Nunca será destruído. Essa pedrinha destrói, que sai da montanha, destrói essa estátua, que é um símbolo dos reinos imperialistas da época. E a montanha é a morada de Javé, morada de Deus. Então é como se fosse o julgamento de Deus sobre o imperialismo, que vai ser substituído pelo reino de Deus pregado por Jesus, que vai se espalhar pelo mundo inteiro. O reino de Deus é diferente do império. O reino de Deus é partilha, é liberdade, é vida para todas as pessoas. Não opressão, não exploração, né? Poder e riqueza sempre causam opressão, exploração e desumanização, sempre. No contexto do livro de Daniel, é a luta dos judeus contra o Antíoco IV
que queria helenizar os costumes e a religião judaicas. Quer dizer, eles vão deixar de ser judeu para ser grego. É difícil, né? Nós vamos deixar de ser brasileiros para ser japoneses. É difícil, não é fácil, né? Então o reino de Deus está querendo dizer esse texto que está acima de tudo imperialismo. É ele que vai vencer, especialmente para nós cristãos, com a pessoa de Jesus. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.